tarde ou bom dia, né? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá. Vamos para a última semana nossa antes da prova, né? Porque as provas começam na quinta-feira, dia 4. Então, pessoal, o que eu pensei aqui para essa última aula? Eu vou passar para vocês uma revisão com o que vai cair na prova, para vocês darem uma estudada, se quiser deixar alguma coisa anotado já na mão, porque como a prova tem tempo, né, então se vocês quiserem deixar alguma coisa anotada, acho que é válido. Tá? Não vai cair nada do que nós não conversamos, a prova vai valer 6 pontos, as atividades com os fóruns e a presença valerão mais 4 pontos. Então, não se preocupem que não vai ter nada demais na prova, tá, pessoal? O que eu separei aqui de resumo para vocês estudarem? Tá? Como na primeira prova, na V1, a gente falou basicamente somente de balança comercial, nessa prova vai cair o conteúdo que a gente conversou e que tivemos acesso no primeiro bimestre, tá, pessoal? Vamos lá, a gente começou falando de Syscomex, para que ele serve, a finalidade dele, quais serviços estão disponíveis no Syscomex. Então cairão questões falando sobre esse órgão, né? Funções dos demais órgãos, igual o SESEC, Sistema Financeiro Nacional, Receita Federal e Banco Central. Política protecionista. Lembram o que são políticas protecionistas? São políticas que os países implantam para proteger as indústrias existentes naquela localidade, para proteger os empregos. E são benéficas ou não as políticas protecionistas? Sim, são benéficas, porque elas protegem as empresas e os empregos locais, ao mesmo tempo que arrecadam impostos para o governo, certo? Então, vamos lá, coloquei aqui uma definição de protecionismo. Que mais? Quais tipos de protecionismo ou de políticas protecionistas que podem ter? Olha lá, criação de tarifa. Pode pegar, por exemplo, o produto X está sendo fabricado no país Y com um custo muito baixo. Então vamos colocar tarifa para esse tipo de produto ou para o NCM que compõe esse produto, né? Outro tipo de política protecionista é fornecer subsídio. Vamos supor, o governo brasileiro quer proteger o tipo de indústria X aqui. Vamos fornecer subsídio para essa empresa? Vamos reduzir a alíquota de imposto dessa empresa? Algo desse tipo, né? Limitação de fixação de cotas, ou seja, do país Y, produto X, o limite máximo de importar é esse. Isso é um tipo de política protecionista, tá? Para vocês lembrarem. Vamos lá. As políticas protecionistas são fiscalizadas pela Organização Mundial do Comércio. O que mais que nós falamos? Falamos sobre Porto Seco. Quando que é viável o Porto Seco? Lembra que nós falamos que o Porto Seco, para mantê-los e para fazer a utilização deles, tem um custo, né? Então, vamos supor, uma empresa que não tem importação frequente todos os meses, ou não tem volume para importar todos os meses. Então faz, sei lá, uma importação para 3, 4 meses ou uma importação para 6 meses para conseguir ter um custo viável e aí coloca o material no Porto Seco. Não tem o custo de nacionalização, você vai nacionalizando conforme você vai consumindo. E aí nesse tipo de caso a utilização do Porto Seco é viável. Vale lembrar que tem o custo de utilização do Porto Seco e quando você for fazer o cálculo dessas despesas, você tem que ter adquirido isso no mercado internacional com um preço que compense incluir o custo do Porto Seco. Tá? Então, é viável? Desde que você tenha feito as contas da maneira correta
para arcar com o custo desses produtos. Tá? Vamos lá. Órgãos anuentes, né? Nós falamos de alguns, quais são as finalidades de cada um deles, isso vai cair na prova. Tá? Definição de regras de imposto, quem faz essa determinação, pode ser que caia alguma pergunta sobre isso. Lembra que eu falei alguma coisa para vocês, que as provas não serão iguais, que eu fiz 20 questões e o sistema vai escolher 10 questões. Então, a primeira sua não vai ser igual a primeira do colega, vai ter pergunta que vai ter na sua prova, que não vai ter na do colega. Tá? Definição do que é o depósito alfandegário certificado, pode ser que caia alguma coisa também. Incoterms, praticamente certeza que vai cair, porque tem 2 ou 3 questões de Incoterms. E por mais que seja de escolha aleatória, em todas as provas deve cair. Tá? Então pode ser que tenha um exemplo lá. No sistema em que é responsabilidade do exportador direcionar a mercadoria até o porto. Do porto em diante, a responsabilidade é do importador. Qual sistema é o que foi utilizado? Aí vocês vão colocar lá, foi CIF, foi POB, foi Ex-Works. Nomenclatura do NCM, que é nomenclatura comum do Mercosul, para que serve, que é aquele código de, quantos dígitos tem? Por exemplo, 820, 911, de 8 dígitos, que classifica cada tipo de produto. Tá? Qual que é a finalidade do NCM? Aquele código de 8 dígitos. Né? Lembra que falamos sobre o desembaraço alfandegário, canal verde, canal vermelho, canal amarelo, saber qual que é o que acontece quando cai em cada um desses canais. Né? Estudem isso. Então, pessoal, basicamente, por mais que isso aqui seja curto, mas é porque tem 2 ou 3 perguntas de cada assunto desse. Ou às vezes, não sei a quantidade certa de questões, porque depende do sorteio lá que o sistema fizer. E aí, pessoal, para essa semana, como as provas começam no dia 4, terça-feira, que é dia 2, tem aula normal. Né? Então, que é esse resumo, a aula vai ser esse resumo. Tudo isso que eu mostrei para vocês, eu vou colar lá, né, para vocês estudarem. E aí, para a gente contar a presença e ter a pontuação de atividade, o que nós vamos fazer essa semana? A mesma coisa da aula passada. Tá? Coloca lá a opinião de vocês no fórum e coloque no tarefas e tá ótimo. Tá? E o que eu vou pedir para a gente fazer agora nesse fórum e nessa tarefa? Aqui está a questão que eu vou colocar lá. Com base no conteúdo estudado no semestre, dê sua opinião pessoal com relação ao aprendizado da matéria. Tá? Dê a opinião de vocês sobre o que nós verificamos no semestre. Tá? Para falar, eu achei matéria tal interessante, eu achei matéria tal desnecessária, uma matéria que não agregou. Eu acho que esse assunto poderia ter sido tratado de uma maneira mais profunda, porque foi muito superficial. Sejam sinceros, coloquem a opinião de vocês. O objetivo aqui é só de agregar. Tá? Então vamos lá. Esse comentário pode ser de qualquer natureza. Ou seja, matéria que achou interessante, algo que você achou irrelevante. Críticas são bem-vindas, pessoal. A crítica ela é construtiva, ela serve para a gente melhorar. Tá? Deem sugestões, enfim, algo que você julgue pertinente pontuar com o objetivo de melhorar o conteúdo que foi apresentado no semestre. Então, peço a gentileza de vocês sejam sinceros. Tá? Nós sabemos, tanto vocês, alunos, como nós, professores, que não foi um semestre fácil. Né? Nós tivemos que nos adaptar a esse novo sistema. Eu acredito que muitas vezes o conteúdo
pode ser que eu não consegui passar da maneira que seria mais adequado e, consequentemente, vocês não conseguiram absorver da maneira que eu gostaria que fosse, mas quero deixar claro para vocês que nesse período procurei fazer o meu melhor, tá? Tentei estar à disposição sempre que possível, tá? Não é porque a aula o conteúdo, o semestre vai acabar que vocês podem deixar de contar com a minha ajuda para o que vocês precisarem, tá? No decorrer da universidade. Faço votos que provavelmente essa vai ser, se não for a penúltima, é a última aula, mas eu acho que a próxima a gente pode fazer só sobre revisões, é só correção da prova, né? Então, fiquem tranquilos com relação à prova, tá? Porque principalmente quem fez todas as atividades e todos os fóruns vai precisar de poucos pontos nessa prova para ser aprovada na matéria, tá bom, pessoal? Então, obrigado, agradeço a compreensão no decorrer do semestre que vocês tiveram com a gente, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e fico à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom, pessoal? Valeu, brigadão, hein? Grande abraço para vocês.